A princípio, todo mundo deseja ser feliz. Isso é uma base, um lugar comum, um consenso. Só que por trás dessa palavra e desse desejo, tem uma infinidade de aspectos embutidos aí, né? Quando a gente pensa assim, na felicidade, e para a gente pensar a felicidade, algumas considerações iniciais seriam, né? Primeiro, eu diria assim, a felicidade de fato é um afeto. Só que a nossa tendência não é pensar a felicidade como um afeto, mas sim como um estado. E, em geral, quando a gente pensa num estado, é como se fosse possível, dentro da ideia assim, de sou feliz, ou quero ser feliz, ou aspiro à felicidade, pensar como se fosse atingir um certo grau de autoconhecimento, que seja, ou de controle dos afetos e das paixões, ou de estado da alma, ou de consciência, etc., etc., que a partir do qual a pessoa se sentiria emocionalmente e afetivamente estável. Essa ideia, ela é uma idealização, né? Quer dizer, então, a primeira coisa para a gente falar da felicidade, pensar na felicidade, é desconstruir um pouco dessa ideia, quer dizer, é tirar a ideia da felicidade de uma idealização, de um ideal inalcançável, para pensar o que de fato pode ser, e portanto é, né, porque só o que existe é o real, a felicidade. Ou seja, pensar a felicidade implica em pensar o que não é a felicidade e o que é obstáculo para a felicidade. Porque se a felicidade é, antes de pensar nela própria, né, se ela é, antes de mais nada, uma aspiração, algo ao que a gente aspira, essa própria aspiração, esse desejo projetado no momento futuro, já tende por si só a criar uma expectativa e uma idealização de algum modo descolada do real, ou pelo menos descolada do presente. Então, essa idealização, esse ideal projetado, ele já vai ter essa tendência a gerar na nossa imaginação, na nossa expectativa, uma ideia que não tem como se realizar e, portanto, a aspiração à felicidade. Quanto mais ela tiver carregada de uma idealização descolada do real, dissociada do que a gente sente, mais ela própria vai provocar o seu contrário. Mais a gente vai se sentir frustrado, insatisfeito, infeliz, quanto mais o que a gente considera, equivocadamente, como sendo a felicidade ou como condições para a felicidade, estiver distante não só da nossa realidade, mas distante da realidade. Se a gente entende que a felicidade é feita de momentos alegres, ainda assim, isso também traz uma questão, porque nem todos os nossos momentos são alegres, né? Então, os momentos alegres, de alguma maneira, eles vão se intercalar com momentos tristes ou com contrariedade, né? Ou, digamos, né? Assim, uma conquista não só me deixa alegre, como me dá um sentimento de potência, dependendo, né, da leitura, da ideia, como a gente viu que cada um tem, né? Esse sentimento de potência vai ser assim, eu tenho sorte, ou então o destino está a meu favor, ou os astros estão a meu favor, ou o meu karma é bom, etc., ou Deus está a meu favor. Né? Quer dizer, então, esse tipo de ideia assim, de uma força externa que está a meu favor ou contra mim, tende a fazer com que eu acabe achando que, idealmente, mesmo que eu saiba que é impossível, a felicidade é um momento de estabilidade emocional e ou de um número maior de alegrias ou de sequências de alegrias que vem de fora para dentro. No entanto, quando a gente observa, a gente vê que, diante de fatos análogos, algumas pessoas se sentem bem e outras se sentem muito mal. Então, acho que fica claro perceber, por exemplo, né, quer dizer, que o grau, a intensidade ou a frequência das nossas frustrações, se por um lado interagem, obviamente, com os fatos, né, por outro lado, dizem respeito muito mais, ou pelo menos tanto quanto, à nossa predisposição afetiva, a maneira como a gente recebe, interage com os acontecimentos e na relação pessoal, interpessoal também com as outras pessoas. O Nietzsche tem um conceito que, para quem estuda Nietzsche, enfim, né, é bastante conhecido, que é o conceito do trágico.
ele usa esse termo se baseando no teatro grego, na tragédia grega, que é o teatro da época da Grécia Antiga. E o trágico, na interpretação do Nietzsche, diz respeito ao que a gente poderia chamar de uma fatalidade da vida, ou das contrariedades, ou das vicissitudes, só que o Nietzsche interpreta como algo maior do que isso. Ele interpreta como o trágico, como sendo assim, uma característica intrínseca da vida que traz inevitavelmente dor e prazer, ou alegrias e tristezas, né? Então, quando o senso comum chama de tragédia, também baseado nesse teatro grego, que era a tragédia, né? Uma catástrofe, uma coisa horrível que acontece para alguém, né? Se a gente diferencia, pensando no uso que o Nietzsche faz do conceito, catástrofe e tragédia seriam duas coisas diferentes. Quer dizer, a catástrofe seria, com algum grau de objetividade, uma coisa muito ruim que acontece. Quando o Nietzsche interpreta esse evento, a princípio, catastrófico, no sentido da tragédia grega, o que ele está querendo dizer, o que ele enxerga nas tragédias, é que a vida, de um modo geral, e a tragédia só traz isso de uma maneira bem exaltada, né, bem clara, né, a vida, de uma maneira geral, traz, como eu acabei de dizer, prazer e dor, né, alegrias e tristezas. Essa constatação, e aí é claro que não basta constatar como ideia da ideia, como um pensamento abstrato, essa constatação sentida, ela, num certo sentido, se a gente usar esses termos, ela vai ser o primeiro passo para algo da ordem da felicidade. Porque toda vez que a gente entender por felicidade como só as alegrias ou só os prazeres, aí fica claro que a gente vai entrar no que Spinoza chama de flutuação do ânimo, né? Quer dizer, a gente vai ter flutuação de estar alegre, estar feliz, estar triste, sentir dor. E pior do que isso, a tendência, fora dessa beleza trágica da vida, fora dessa aprovação geral da existência sentida, né, é que as pequenas frustrações acabem sendo pouco toleradas e acabem sendo vivenciadas como grandes frustrações. Quanto mais eu tenho uma expectativa de ter só alegria, quanto mais eu tenho uma expectativa de ter só prazer, como a vida não é assim, não porque a vida não é assim de uma maneira geral, é porque as alegrias e os prazeres são efeitos afetivos da interação que eu tenho com os fatos e com as pessoas. Ou seja, é impossível a gente não se contrariar, porque a não contrariedade, antes de tudo, ela está na minha cabeça, né? Ela está na nossa mente, nos nossos afetos. Logo, que isso é importante, né? Quer dizer, fica mais fácil entender o que significa essa interação prazer e dor, ou alegria e tristeza, né? Então, ou seja, se eu aceito isso, e não só aceito, um termo que a filosofia usa, afirmo isso, né? É um fato. Mas eu vou lidar com as tristezas e com as dores de uma maneira mais tranquila. E aí eu vou ter mais capacidade afetiva de me afetar bem, isto é, de ser feliz, ou de vivenciar o que a gente pode chamar de felicidade. Quanto mais eu idealizar ou desejar não ter contrariedade, não ter nenhuma tristeza, não suportar a dor, as pequenas dores vão pesar demais para mim e eu vou estar me afastando, justamente por aspirar de uma maneira idealizada à felicidade, eu vou estar me afastando do que a gente possa chamar de felicidade ou de uma experiência da felicidade.